Graça e paz e boa noite. Quero hoje discorrer um pouco sobre o tema como ser salvo. Como ser salvo. Porque ao longo dos anos nós vamos pregando determinada doutrina e praticando, e aí vai sedimentando na nossa mente, na nossa prática. E se nós não ficarmos frequentemente olhando para as Escrituras para conferir, a gente muitas vezes vai se desviando pouco a pouco, né, daquilo que está escrito. Então, por exemplo, como ser salvo? Parece uma coisa elementar. Mas, se nós formos observar a prática, pelo menos das igrejas que eu frequentei, a maior parte da minha vida cristã, nós aprendemos que para ser salvo, basta levantar a mão, né? Tem até um livrinho chamado Salvação por Levantar de Mãos. E aí, ou então assim, crê no Senhor Jesus Cristo e serei salvo. E realmente é isso mesmo, porque isso está escrito, né? Agora, o que significa crer, né? Como ser salvo mesmo? Existe um rito, as pessoas têm facilidade de saber como ser salvo mesmo, trocando em miúdos essa questão da salvação. Então eu gostaria de discorrer um pouco a respeito disto, e eu vou me basear na salvação de Saulo, que depois se tornou o apóstolo Paulo. E só quero lembrar que a conversão de Saulo está registrada 3 vezes no livro de Atos. E aí nós percebemos, né, pela repetição, a importância que Deus deu a esse fato. Assim como os evangelhos que contam a vida de Jesus, uma espécie de biografia resumida de Jesus, ele tem 4 versões, né, os 4 evangelhos, naturalmente cada um por uma ótica diferente e dá informações diferentes, mas os 4 evangelhos são para mostrar a importância da vida de Jesus. Então, o apóstolo Paulo, pela importância que tem na Escritura e na história da igreja, a sua conversão está registrada 3 vezes no livro de Atos. E tal a importância que ela tem. Então eu quero dar uma olhada como é que Saulo foi salvo. Mas antes disso eu quero mostrar algumas coisas aqui. E mostrar o seguinte, que a questão da salvação envolve mais uma pergunta, ou responder a uma pergunta, do que inicialmente falar. Então, por exemplo, o primeiro texto que eu quero ler é a primeira carta de Pedro 3,15, que diz assim: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, nós os cristãos, temos que estar sempre preparados para responder, ainda diz assim, com mansidão e temor, né? A maneira como respondemos a essa pergunta, a essa indagação, ela faz toda a diferença, né? Porque parece aí que alguma coisa a pessoa observou, né? Na vida da igreja, na vida dos cristãos, na nossa própria vida, alguma coisa diferente, e a pessoa vai perguntar, né? E aí, o que Pedro está dizendo aqui é que nós devemos estar sempre preparados para responder a esse questionamento, essa pergunta da pessoa de fora. Mas ele diz com mansidão e temor, né? Com mansidão e temor. E aí, essa questão da pergunta, eu quero mostrar em outros textos, por exemplo, em Atos 2,37, é claro que depois que Pedro pregou a mensagem do Evangelho, a multidão perguntou: que faremos, homens e irmãos? Perguntou: que faremos, homens e irmãos?
Ou seja, eles estavam prontos para ouvir como ser salvo, né? Ainda tem mais o outro, mas foi a iniciativa deles perguntar: que faremos, homens e irmãos? Né? E aí, em Atos 16:30 ainda, aqui Atos 16:30, há essa pergunta aqui, sobre a salvação do carcereiro de Filipos. Ele pergunta: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Então, ele fez a pergunta, né? E aí, agora eu quero ver a questão da salvação do apóstolo Paulo, chamado Saulo de Tarso inicialmente. Então, está registrado primeiramente no capítulo 9 de Atos. E vamos ler aqui, né, alguns versículos, diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coice contra os aguilhões. Dura coisa te é dar coice contra os aguilhões. Outra versão tem recalcitrares contra os aguilhões, né? E aí diz: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então eu quero mostrar aqui que eu quero destacar aqui 3 acontecimentos. É como se a salvação de Saulo acontecesse em 3 atos. Como eu acho que a salvação de Saulo, pela importância que tem, a conversão dele, é praticamente que é um modelo, né, de salvação, até porque tem um texto onde Paulo se apresenta como o principal dos pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É como se ele estivesse dizendo: eu sou o maior dos pecadores, sou o primogênito dos pecadores. Então, ele diz assim: e Deus fez isso para que, se eu, que era o maior dos pecadores, fui salvo, qualquer pecador pode ser salvo também, né? Claro que Saulo estava se autodiminuindo, né, se humilhando, se considerando o principal dos pecadores. Porém, se nós fôssemos ver, talvez aos nossos olhos ele não fosse tão pecador assim, embora ele perseguiu a igreja, né? De repente, pode até ser verdade. Esse negócio de perseguir a igreja é um negócio muito grave. Mas eu quero mostrar aqui como a salvação de Saulo aconteceu em 3 atos. O primeiro ato da salvação de Saulo, que eu acho de Saulo, que eu creio que é um modelo para a salvação de qualquer pecador, é o seguinte: está nessas palavras que Jesus disse: dura coisa te é dar coice contra os aguilhões. Esses aguilhões aqui já sabemos, né, que eram uma espécie assim de instrumento de ferro pontiagudo para cutucar os animais, as montarias, o cavalo, o jumento, a fim de que eles, ou o gado, né? Dar coices aqui está se referindo ao cavalo, ou jumento, ou até o gado, que ao ser cutucado, ferido, espetado pelo aguilhão, naturalmente ele dava coice como reação. E aí, naturalmente, Jesus usa: dura coisa te é dar coice contra os aguilhões. Os aguilhões aqui têm um sentido espiritual, né? Creio que era a consciência de Saulo. A consciência dele estava incomodada. Alguma coisa vinha acontecendo na consciência de Saulo, que provavelmente não lhe dava paz, não o deixava dormir. Ele tinha perdido a paz dele, então a consciência dele estava
sob forte convicção, acusação. E aí eu quero dizer que essa é a primeira etapa da salvação, né? Porque nos evangelhos, Jesus falou que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo é que convence qualquer pessoa, né, homens ou mulheres, do pecado, né, e da justiça e do juízo, mas convence inicialmente do pecado. Porque, pela nossa condição humana, nenhum ser humano se vê como pecador, nenhum ser humano se acha pecador, ele não se acha culpado de nada. Então, naturalmente, isso é uma cegueira espiritual, né? Por isso que a Bíblia diz, cegou o entendimento dos incrédulos, né? O entendimento, a pessoa não vê claramente, ela está espiritualmente cega. Ela não se vê como ela realmente é. Por isso que o Evangelho é uma espécie de espelho, né? Para nós nos vermos como realmente somos. Então, quando Jesus disse, dura coisa te é dar coice contra os aguilhões, eu creio que o fato de Saulo ter testemunhado a morte de Estevão por apedrejamento, pelo próprio Sinédrio, tudo indica, pelas informações que nós lemos aqui, pelo livro de Atos principalmente, o Sinédrio julgou e condenou Estevão por heresia. E naturalmente, tem um texto onde Paulo diz que quando quando matavam Estevão, a tua testemunha, né, eu dava o meu voto contra eles. Ou seja, Saulo era do Sinédrio, embora fosse jovem, mas ele era uma pessoa excepcional. E aí ele deu voto contra Estevão, para que Estevão fosse morto por apedrejamento. No caso de Jesus, nós percebemos ali que a condenação de Jesus pelo Sinédrio não foi unânime, porque pelo menos tem 2 pessoas lá do Sinédrio que não votaram pela condenação de Jesus, que no caso foi Nicodemos e José de Arimateia, que era ilustre membro do Sinédrio, né? Esses aí. Então a condenação de Jesus pelo Sinédrio não foi unânime, porque alguns eles votaram a favor de Jesus. Mas aqui no caso de Estevão, não sabemos dos outros, mas o certo é que Saulo votou a favor de que Estevão fosse morto. Porém, essa visão, né? Por isso que a morte de Estevão é chamada de martírio, né? Mártir é testemunha. Então ele, como uma testemunha de Jesus, ele selou o seu testemunho sendo morto. Por isso até que essa palavra mártir veio a significar sinônimo de morte, né? Você ser martirizado é ser morto por causa do Evangelho, no caso aqui. Então Estevão é chamado, inclusive, o protomártir do cristianismo, o primeiro mártir. É assim que ele é chamado. Então, a imagem, a visão que Paulo teve, né? Primeiro da pregação de Estevão, né? Estevão estava cheio do Espírito Santo, e ele estava tão cheio do Espírito Santo que o rosto dele brilhava como se fosse o rosto de um anjo, e ele certamente falou com muita autoridade, e naturalmente a pregação de Estevão, o testemunho, as palavras que ele proferiu diante do Sinédrio, cheio do Espírito Santo, provavelmente atingiram a consciência de Saulo, né? E a maneira como corajosamente Estevão foi morto, enfrentou a morte, inclusive perdoando os seus algozes, porque ele morreu dizendo assim, Senhor, não lhes imputes este pecado. Assim como Jesus tinha dito, né, Pai, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então, essa imagem de Estevão, ela perturbou, ficou gravada na mente, na consciência de Saulo. E foi a isso aí que Jesus se referiu quando ele disse, dura coisa te é dar coice contra os aguilhões. Te é dar coice contra os aguilhões. Então, mas eu creio que aí é a ação do Espírito Santo. Veja que foi o Espírito Santo, né, que tomou a iniciativa de convencer Saulo, usando essa visão, esse testemunho, talvez as palavras que Estevão proferiu, é a visão. Então foi o primeiro ato da salvação de Saulo, foi aí. É possível até que ele se tornou mais violento ainda, né? Porque a consciência acusando. Então, por exemplo, Atos 8:4 diz assim, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. E o capítulo 9 começa dizendo, e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então,
o primeiro ato da salvação de Saulo foi esse convencimento pelo Espírito Santo da consciência dele. Por isso nós devemos aprender. Ninguém será salvo sem que primeiramente a sua consciência seja atingida pelo Espírito Santo. Que ele seja incomodado na sua consciência. De certa maneira, a venda caia dos seus olhos, que estão, a Bíblia diz, né, o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, né, que é a glória de Deus. Então Satanás cegou o entendimento. Então, antes de uma pessoa ser salva, é necessário que essa cegueira seja tirada. É necessário que o Espírito Santo entre nesse processo, que ele atinja a consciência, ele convença a consciência da pessoa de que ela é culpada. Por isso que muitas vezes nos admiramos com que alguma pessoa, quando ela começa a ser convencida de pecado, ela começa a chorar. E quando nós olhamos para a vida da pessoa, a nossos olhos, essa pessoa não é tão pecadora assim. Mas uma vez que o Espírito Santo está tocando na consciência dela, está mostrando ela quem realmente ela é, quão culpada ela é diante de Deus, ela começa a chorar, porque ela se vê realmente na verdadeira situação que ela é diante de Deus. Uma pessoa condenada pelo seu pecado, né? Então foi o primeiro ato da salvação de Saulo. Aí fica muito difícil, veja que a iniciativa aí foi de Deus, né? Fica muito difícil rejeitar essas palavrinhas chamadas de predestinação, eleição, escolhidos e tais, né? Os chamados e tantas outras palavrinhas que parece colocar a iniciativa da parte de Deus. Mas o segundo ato, né? Primeiro o Espírito Santo então entrou no processo e convenceu a consciência de Saulo. Mas o segundo ato, né? O segundo quadro da salvação de Saulo foi o próprio Jesus que se apresentou a ele. Jesus se apresentou a ele. É claro que isso aqui foi um privilégio, né? Ninguém sabe quantas pessoas, também pode ter sido muita gente, porque eu tenho ouvido testemunhos de missionários que dizem que Jesus tem aparecido pessoalmente para muitos muçulmanos, inclusive em sonhos, e falando com essa pessoa, né? Mas não são todos que têm esse privilégio de que Jesus se manifeste pessoalmente a essa pessoa. Mas no caso de Saulo, Jesus foi ao encontro dele, quando ele ia cheio de ódio pelos cristãos, e no caminho de Damasco ali ele falou com ele, né? Então, uma luz mais forte do que a luz do sol do meio-dia, era meio-dia exatamente quando ele ia, resplandeceu em torno deles, que Saulo ia com outros homens. E aí, Jesus falou, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo falou as coisas aí. Então, mas eu vou saltar essa parte aqui, que Jesus se apresentou para ele. Então vemos o Espírito Santo no processo de salvação. Depois o próprio Jesus se apresentou para essa pessoa, para Saulo, que era o objeto da salvação, que Deus estava procurando salvar. E em terceiro lugar, entrou um ser humano, né? Por assim dizer, normal, né? Porque em Atos 9:10 diz assim: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, ao qual o Senhor disse em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então observe esse fato aqui, ó. Isso é muito importante no entendimento sobre a salvação. Saulo não conhecia Jesus. Não conhecia. Até estudando sobre a questão missionária, a gente fica perguntando: quantas pessoas no mundo não conhecem Jesus? Porque é preciso conhecer quem é Jesus. E Saulo não conhecia, por isso que a primeira pergunta que ele foi: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas só que Ananias conhecia. Ananias já conhecia quem era Jesus, porque ele era um discípulo. Então o discípulo de Jesus o conhece. E aí, por isso que Jesus não precisou se apresentar para Ananias, ele só disse assim: Ananias. Ananias morava em Damasco. Aí Ananias disse: eis-me aqui, Senhor. Ele já dispôs. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. A mão para que tornasse a ver. Aqui nós temos que ter cuidado, né? Sobre a doutrina da salvação aqui, cada detalhe aqui é importante, porque grandes erros que já foram cometidos por a gente não prestar atenção no que diz aqui o texto. Olha só. Jesus diz assim para Ananias: e numa visão, né, Saulo viu que entrava um homem chamado Ananias,
e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então, observe o que ele disse. Na visão que Saulo teve, Jesus disse, ele viu um homem chamado Ananias entrar onde ele estava e pôs sobre ele a mão para que tornasse a ver. Foi só isso, para que tornasse a ver. Eu observo até que aqui está dizendo a mão no singular. Só que quando Ananias chegou lá, não foi bem isso que aconteceu, né? Acho que o Ananias se embananou aqui, porque ele não repetiu literalmente o que Jesus falou. E aí o Ananias ainda argumentou, né? E respondeu a Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem a autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Agora observe. Uma coisa é Deus nos mandar fazer uma coisa. Outra coisa é nós fazermos do jeito que Deus mandou. Às vezes Deus nos manda fazer algo, mas quando nós vamos fazer a coisa, nós somos influenciados já pela nossa teologia, pela nossa prática, né? Pela nossa cultura, porque tem na nossa cabeça, às vezes a gente até muda o que Deus mandou, baseado naquilo que nós já acreditamos há muito tempo. Então, eu acredito que foi o caso aqui, porque quando Ananias chegou lá, verso 17, então Ananias foi, entrou na casa e impondo-lhe as mãos. Parece até um detalhe bobo, né? Mas quando a gente olha o verso 12, ele disse, e punha sobre ele a mão, está no singular. Aí já no verso 17, né? O Ananias impôs as mãos, colocou as duas. Pode ser que isso não signifique nada, né? Só estou chamando a atenção para o detalhe. Mas pode ser que signifique, né? E aí ele disse, Ananias disse, irmão Saulo. Ele chamou o irmão aqui porque os dois eram judeus, né? O judeu chamava o outro de irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver. Foi só isso que Jesus disse, então ele repetiu. Me enviou para que tornes a ver. Claro que Jesus tinha dito assim, punha sobre ela a mão para que tornasse a ver. Aqui o Ananias não mencionou a imposição de mãos, mas ele só praticou, já impôs as mãos, né? E ele disse, para que tornes a ver. Só que ele acrescentou uma expressãozinha, e seja cheio do Espírito Santo. Essa expressão, e seja cheio do Espírito Santo, Jesus não tinha falado. Por isso que eu até comecei a questionar essa expressão que ele usou, porque normalmente a expressão que seria usada não seria para que ele seja cheio do Espírito Santo, mas que ele recebesse o Espírito Santo. Essa é a expressão que é usada normalmente no livro de Atos, né? A primeira vez que, aliás, só é uma vez mesmo, né? Porque é uma cerimônia iniciática, por isso que é chamada também de batismo no Espírito Santo, só acontece uma vez, recebeu o Espírito Santo para vir habitar no homem, né? Assim como Adão perdeu a habitação do Espírito Santo nele, cada pessoa que crê em Jesus, o Espírito Santo volta a habitar nela. É só uma vez que isso acontece. Agora, se a pessoa durante o caminho, ela se esvazia do Espírito Santo, precisa ser cheio de novo, né? Ela precisa, essa condição de ser cheio do Espírito Santo, viver cheio do Espírito Santo, é um desafio permanente na vida do cristão, né? Por isso que eu acredito que o Ananias, ele não repetiu a palavra de Jesus, porque não foi isso que Jesus disse. E aí diz aqui, logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Então, levantando-se, foi batizado. E aí eu quero mostrar, tipo assim, à luz de outros textos do livro de Atos mesmo, por exemplo, um versículo que eu tomo como base, que eu percebo que aquele versículo de Atos 2,38, no dia de Pentecostes, quando Pedro ele explicou como é realmente a salvação, né, porque a multidão perguntou, que faremos, homens e irmãos? Aí Pedro disse, arrependei-vos, sede batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e a palavra mais correta é remissão dos pecados, a palavra grega áfesis, essa é remissão, né? Remissão de pecado, que significa libertação da prisão ou da escravidão, mas é traduzido em português normalmente por perdão, porque remissão em português não é normalmente usada, não se entende bem o que significa em português remissão, mas a palavra é remissão dos pecados. Então, aí Pedro disse, arrependei-vos, sede batizados em nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados, e a terceira coisa é, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Então, observe que ele fala em 3 coisas: arrependimento, e aí eu creio mesmo que depois, algumas vezes, ele fala só as 2 seguintes, olha só. Ele fala só no batismo para a remissão dos pecados, ou perdão dos pecados, e o recebimento do Espírito Santo, que é chamado de santificação. E aí eu entendi que, de repente, pode ser que seja verdade isso, que o arrependimento é demonstrado quando você se batiza. Embora a palavra arrependimento signifique mudança de mente, né? Metanoia, nos. Arrependimento é mudança de mente, mas se você muda a maneira de pensar, principalmente a respeito de Deus, das coisas de Deus, ou mesmo da sua própria vida como pecador, você se submete ao batismo, porque é o primeiro ato de obediência, é o batismo. Então, de repente, várias passagens já falam assim só. Fala só na remissão dos pecados e a santificação. A remissão dos pecados é por meio do batismo, é uma demonstração do arrependimento, e a santificação é o recebimento do Espírito Santo. Isso aqui é o processo de salvação. Então, por isso que aqui o batismo é mencionado no verso 18, diz: logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Eu acho que essa cegueira de Paulo é um simbolismo de como ele espiritualmente estava cego, né? E aí, essa cegueira, ela foi como que um simbolismo para revelar no mundo físico o que já aconteceu no mundo espiritual. Mas ele foi curado da cegueira e disse, então levantando-se foi batizado. É claro que em cada uma das 3 vezes em que a conversão de Saulo é mencionada no livro de Atos, acrescenta alguma coisinha a mais. Então, por exemplo, em Atos 22:16, Ananias diz assim: agora por que te demoras? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados invocando o seu nome, o nome de Jesus, que tem que ser invocado no batismo, né? Então, e aí, a partir daí ele foi salvo. Só que tem aqui a questão das 2 perguntinhas, né, que Saulo fez para Jesus. Aquela primeira pergunta que no dia de Pentecostes os judeus fizeram: que faremos, homens e irmãos? Aí Pedro disse: arrependei-vos, sede batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós, aos vossos filhos, a todos que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E aí também, mas só que, veja só, aí temos que ver as diferenças. Em Atos 16:30, quando o carcereiro diz: senhores, que farei para que seja salvo? E aí a resposta do apóstolo Paulo, né, e Silas já foi um tanto diferente. Disseram assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Todavia, essa expressão simplificada, né, crê no Senhor Jesus Cristo, significa exatamente isso que Pedro disse no dia de Pentecostes, 2:38 de Atos. Né? Crer no Senhor Jesus Cristo significa se arrepender, ser batizado no nome dele, né, nas águas para a remissão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Isso significa crer. Às vezes a expressão é usada de maneira simplificada e resumida. Crer no Senhor Jesus. Mas tem um rito, tem um processo que tem que ser feito para que realmente essa crença seja efetiva. Então, quando Jesus se apresentou a Saulo, no caminho de Damasco, Saulo fez 2 perguntas para ele. A primeira pergunta foi: quem és, Senhor? Saulo não conhecia Jesus. Aí, aplicando já aqui essa doutrina, nós perguntamos assim: quem é da igreja que conhece a Jesus? Oxalá todos conheçam Jesus, porque é preciso conhecer para ser salvo. E o resto do mundo fora da igreja? Quem é que conhece a Jesus? Porque é preciso conhecer. Por isso que Saulo não conhecia, e por não conhecer a igreja, ele perseguia. Por não conhecer Jesus, ele perseguia a igreja. Né? E aí eu penso, rapaz, sabe uma coisa? Saulo, de repente ele viu que ele tinha se metido em maus lençóis. Né? Quando ele perseguia a igreja tão enfurecidamente. E aí eu quero dizer o seguinte, né? O que Saulo fala é que ele açoitava, metia na prisão, e tem uma hora que diz assim: obrigava muito dos santos a blasfemar, é isso que ele fazia, mas ele não matava os cristãos. A minha convicção é: Saulo não matava os cristãos. Quando ele se considerava assim, culpado de morte, foi por causa de Estevão, porque ele deu o voto contra Estevão quando o Sinédrio matou Estevão. Então era por causa disso, mas ele mesmo não matou ninguém. Até porque depois ele diz assim: quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. E o mandamento da lei era: não matarás.
Então Saulo não matava os cristãos, mas ele açoitava, metia na prisão, obrigava-os a blasfemar, né? Eram essas coisas que ele fazia, crueldade. Só que quando Jesus se apresentou diante de Saulo, no caminho de Damasco, Saulo disse: quem és, Senhor? Porque ele não sabia que era Jesus. Aí ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo poderia ter dito: não, o senhor está enganado, eu não estou lhe perseguindo, não, estou perseguindo a igreja. Só que Saulo entendeu na hora a fria que ele tinha se metido ao perseguir a igreja. Ele percebeu que ao perseguir a igreja e perseguir os cristãos, ele estava perseguindo o próprio Jesus, né? Porque a igreja é o corpo de Cristo. E aí eu fico pensando nessas pessoas hoje e durante toda a história da igreja que desavisadamente perseguiram a igreja, né? Essas pessoas não sabem que maus lençóis estão se metendo, nem que rascadas estão se metendo ao perseguir a igreja. Porque Jesus pode aparecer para dizer: por que você está me perseguindo? Aí sabemos que lá em Atos 12, por exemplo, quando Herodes matou Tiago, o apóstolo, decapitado, matou a espada, prendeu o apóstolo, ele ia matar depois da Páscoa, mas por causa das orações da igreja, um anjo foi enviado e livrou Pedro da prisão. Mas na sequência, diz que um anjo feriu Herodes e ele morreu comido de vermes, pelo castigo de ter perseguido a igreja. Então eu só posso entender que as pessoas que hoje perseguem a igreja, elas estão cegas por Satanás. Satanás cega o entendimento delas, porque elas estão trazendo grave problema para a sua vida ao perseguir a igreja, né? Porque Jesus é todo poderoso. Ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mas o que eu quero hoje deixar aqui claro é o seguinte: olha só, o Espírito Santo convenceu Saulo do pecado na sua consciência. Jesus apareceu para ele pessoalmente, né, e se apresentou para ele, disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando ele disse isso, Saulo já tinha entendido que quando perseguia a igreja, ele perseguia Jesus. Então, a próxima pergunta que ele fez foi: Senhor, que queres que eu faça? E aí Jesus, aí que vem a questão da salvação, né? Normalmente esperaríamos que Jesus dissesse para Saulo o seguinte: é a mesma coisa que Pedro disse no dia de Pentecostes: arrepende-te, seja batizado em meu nome para a remissão dos pecados e receber esse dom do Espírito Santo. Não foi nada disso. Jesus não ensinou Saulo como ser salvo, porque para ser salvo precisa ser ensinado. Ninguém sabe como ser salvo até que seja ensinado. Aí Jesus disse: olha, levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. E o que convinha a Paulo fazer eram duas coisas. A primeira coisa era fazer os atos, o rito da salvação, para ele ser salvo. Jesus não disse a ele como ser salvo, por isso que ele ficou 3 dias em Damasco, sem ver, cego, e não comeu nem bebeu, nem de dia nem de noite, durante aqueles 3 dias. Sob tal convicção de pecado ele estava, porque ele sabia que ele precisava ser salvo e ele não sabia como. Por isso que Pedro depois vai dizer que aos anjos, essas coisas, os anjos bem desejam prescrutar, né? Parece que os anjos desejam anunciar a salvação, porque os anjos veem os homens, seres humanos tão fracos, tão incapazes, né? Tão debilitados, mas está na mão dos homens e mulheres anunciar a salvação para salvar os outros. Os anjos gostariam, mas Deus não deixou. Então o anjo não pode pregar o evangelho. O próprio Jesus não pregou o evangelho para Saulo, mas ele enviou Ananias, que era um homem, um ser humano, né, para ensinar Paulo como ser salvo. E ele ensinou, né? E aqui houve uma inversão na ordem, porque Ananias disse: o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ele mencionou ser cheio do Espírito Santo antes do batismo, mas a sequência lógica é sempre batismo. Atos 2:38 é a norma, né? As exceções que acontecem no livro de Atos têm explicação, né? Mas Ananias mencionou primeiro ser cheio do Espírito Santo e depois foi que ele foi batizado. Mas a regra, e não a exceção, a regra é primeiro o batismo e depois a pessoa recebe o Espírito Santo. Às vezes com imposição de mãos, né? E oração e tal. Então, aí o Saulo foi salvo. Mas ele foi salvo porque a pergunta que ele fez: quem és, Senhor? Aí Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Que farei, Senhor? Aí Jesus disse, mandou ele entrar na cidade, lá seria dito. E Ananias disse para ele como ele ser salvo. Mas aí o próprio Jesus disse a Saulo o que mais ele precisava fazer. E isso está registrado em Atos 26,
né? Atos 26 vai dizer o que Jesus disse mais para ele na estrada, que não está no capítulo 9 de Atos. Então ele disse o seguinte, né? Atos 26, 15. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunho, tanto das coisas em que me tens vistos, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo, os judeus, e dos gentios a quem agora te envio. Então Jesus disse, agora eu vou te enviar os gentios. Aí para quê? Para lhes abrir os olhos. A primeira coisa que farei, Senhor disse, eu vou te enviar os gentios para lhes abrir os olhos. E das trevas os converteres à luz. Isso é espiritual, né? Os gentios estão cegos espiritualmente. E dá a autoridade de Satanás para Deus, está aqui. E converter o gentio, dá a autoridade de Satanás para Deus. Eu acho interessante que essa palavra autoridade, que aqui está trazendo por poder, mas é autoridade, significa que a autoridade que Satanás tem sobre os gentios, ela é legítima. Os gentios estão debaixo da autoridade de Satanás mesmo. E para que alguém seja liberto da autoridade de Satanás, para se colocar debaixo da autoridade de Deus, que é debaixo da autoridade de Jesus, porque toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, é preciso essa pessoa renunciar voluntariamente a essa condição, mudar de cidadania para o reino de Deus. Assim, a fim de que recebam remissão de pecados. Olha só aqui a palavrinha, áfesis. A fim de que recebam remissão de pecados, significa o batismo. A remissão de pecado acontece no batismo, Atos 2,38. E herança entre os que são santificados pela fé em mim. A herança entre os que são santificados, os santificados aqui é o recebimento do Espírito Santo. Porque ao receber o Espírito Santo é que o homem é santificado. Porque a santificação é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que santifica, porque ele é santo, né? Pela fé em mim. Então, Saulo foi salvo seguindo essas orientações da salvação, né? Esses três processos. O Espírito Santo entrou no início, depois Jesus entrou, e depois um ser humano normal entrou para evangelizar, dizer realmente como é que ele deveria fazer. E ele se submeteu a isso. E depois ele foi enviado para salvar os gentios, por isso que ele é chamado o apóstolo dos gentios, né? De certa maneira, todos nós que fomos salvos passamos pelo mesmo processo. Podemos até dizer que Jesus pode não ter aparecido, né? Mas com certeza o Espírito Santo começou a agir na nossa consciência e um ser humano nos ensinou como ser salvo, seguindo os mesmos passos que Saulo passou. E, de alguma maneira, baseado nos dons espirituais, segundo a chamada de cada um, contribuir para salvar o restante, que ainda precisam ser salvos. Então, aí está mais essa reflexão sobre a questão de como ser salvo, para ver como não é tão simples assim, né? E nós devemos ter muita clareza sobre isso, porque o que está em jogo é muita coisa e é muito importante. Amém?